Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós temos uma foto no nosso programa A História da Foto que retrata um momento especial da política externa brasileira. Um momento, então, em que o presidente Jânio Quadros se encontra com o presidente argentino Arturo Frondizi. E nós temos aqui, então, para comentar essa foto, o professor da UNB, Carlos Eduardo Vidigal. Professor da aulas de História da América, é mestre e doutor em Relações Internacionais e um especialista em política, em relações Brasil-Argentina. Professor, seja bem-vindo. Olha, eu agradeço muitíssimo o convite, porque é sempre um prazer poder falar de história. Bom saber, professor. Professor, Jânio Quadros e Arturo Frondizi. As reuniões, então, eram na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, mas o presidente Jânio Quadros atravessa a pé a ponte para cumprimentar Arturo Frondizi em Paso de los Libres. Estou certo nas informações? O Frondizi ele ficou hospedado em Paso de los Libres para não caracterizar uma visita oficial ao Brasil, uma vez que ele já havia visitado o Rio de Janeiro como presidente eleito. Então era o momento de o Brasil retribuir a visita. Mas o Jânio Quadros enfrentava dificuldades no nosso Congresso para obter uma autorização para se ausentar do território nacional. Por que essas dificuldades, professor? A dificuldade ela se relacionava à própria conjuntura política brasileira, né? Os anos de 60, 61 são anos de grande instabilidade, mas especialmente ao fato de o vice-presidente ser João Goulart e ter muita gente preocupada com a eventual assunção da presidência pelo Jango. Professor, não havia pouco tempo atrás dessas reuniões de Jânio Quadros, dessa reunião de Jânio Quadros, não tinha sido um hábito dessas reuniões Brasil-Argentina, de presidentes argentinos com presidentes brasileiros? Não, não era tão comum. Porque hoje nós temos o hábito de ver praticamente todas as semanas alguma viagem presidencial e presidentes percorrendo o mundo inteiro. Naquele período, não. Inclusive, um dos temas mais debatidos nas relações Brasil-Argentina seria sobre um eventual encontro entre Perón e Getúlio Vargas, que no final das contas acabou não acontecendo em razões de política interna. E quais eram essas forças, então, na política interna que dificultavam o encontro Getúlio-Perón? As elites brasileiras, elas viam em Perón uma ameaça ao status quo. Então, nós temos lideranças do PSD, lideranças da UDN, vendo o peronismo como uma verdadeira ameaça. Inclusive, no ano de 49, Arnon de Mello esteve na Argentina, pela UDN, e o dossiê que ele produziu foi de um profundo antiperonismo. E o Vargas, na sua maneira de gerir o governo, colocou a UDN no Ministério das Relações Exteriores. Então a UDN barrava qualquer aproximação com o Perón. Professor, voltando à foto, quantos dias de reunião? 3 dias de reunião do Jânio Quadros com aquele que era chamado às vezes JK argentino, por ser um desenvolvimentista. O Frondizi ele era da União Cívica Radical Intransigente, como ele chamava. A outra era Del Pueblo, que depois terá o presidente Arturo Ilha, mas o Frondizi ele acreditava realmente na possibilidade de colocar em prática, como também fez JK, algumas das ideias da CEPAL, naquelas décadas em que o desenvolvimento parecia ser a grande oportunidade da América Latina. Que o senhor fala em desenvolvimentismo do argentino, no período Frondizi, ele praticamente zerou a pobreza argentina.
A Argentina ela já tinha condições muito favoráveis. A Argentina erradicou o analfabetismo, ou praticamente erradicou, no século XIX. Então você tinha um país muito bem posicionado no agronegócio, que gerava os recursos necessários para ter uma classe média muito bem de vida, digamos, muito bem posicionada. Então o Frondizi ele vai ter um governo relativamente bem sucedido, embora numa situação crítica da Argentina. Porque em 1955 veio o golpe de Estado que derrubou Perón, liderado pelo general Aramburu e depois Eduardo Lonardi. E os militares eles tentaram promover a desperonização da Argentina. Mas eles não conseguiram se manter no poder e tiveram que chamar eleições em 1958. Então Frondizi é eleito em maio de 1958 pela União Cívica Radical. Agora, sempre um governo tutelado pelos militares. Professor, qual era a agenda dessa reunião, desse encontro Jânio Quadros Frondizi? A agenda era a integração regional como o ponto de partida para o desenvolvimento socioeconômico em sentido amplo. Ou seja, uma negociação profunda sobre cooperação econômica. O Jânio Quadros chegou a lamentar o fato de que Brasil e Argentina já haviam se especializado por demais na área industrial e estavam perdendo o bonde de uma integração industrial profunda. Então nós estamos falando aí do que hoje em dia chamaríamos de cadeias produtivas compartilhadas e com forte cooperação científica e tecnológica. No final do encontro foram assinados 14 protocolos de cooperação envolvendo as mais diversas áreas. Tem uma curiosidade desse encontro, que ele ocorre em abril de 61, no momento em que ocorre a invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, que foi a tentativa dos cubanos de Miami, com apoio do governo norte-americano, de reverter o processo da Revolução. E Frondizi e Jânio Quadros tratam também de temas internacionais. Então, Brasil e Argentina, eu diria que isso podemos afirmar a partir da documentação, eles tentavam arbitrar ou se posicionar, ou sugerir quais seriam os melhores caminhos para a América Latina, naquele momento em que a Revolução Cubana era o grande tema. O Jânio foi a Cuba durante a campanha eleitoral de 60. Esteve com Fidel, com Che Guevara. Então, a temática ela era muito palpitante, digamos. Professor, o senhor faz um comentário além desse encontro, a questão de Jânio em Cuba. Então vamos abrir um pouco mais. O que era a política externa do governo Jânio Quadros, essa política externa independente? Qual era a ideia dela? Onde ela surge? O que se pretendia? O que Jânio pretendia com essa política? A política externa independente ela é muito curiosa, né? Porque é um dos temas mais relevantes da história da política exterior do Brasil. E num governo de pouco tempo, de 7 meses. 7 meses, né? Sim. Como é que em 7 meses você consegue ter uma política externa que é discutida, é estudada até os dias de hoje? Porque ele devia ter uma chancelaria muito boa. Ele tinha uma chancelaria muito boa, com Afonso Arinos e Melo Franco, mas também ele significou, naquele momento, uma resposta a uma situação muito incômoda que vinha dos governos Dutra, Vargas e mesmo de JK, que era a dependência excessiva do mercado norte-americano. Estamos falando aí tanto de consumo do café brasileiro, quanto de recursos para investimentos em território brasileiro, mas o Brasil não conseguia sair de um impasse da dívida, né? A dívida externa ela praticamente impossibilitava novos investimentos. As relações comerciais e financeiras com os Estados Unidos e com a Europa já estavam consolidadas. Então era necessário abrir o país ao mundo, digamos, estabelecer laços com países da Europa Oriental, da Ásia, da própria América Latina, da África. E é nesse sentido que a política externa independente ganha essa dimensão.
ou seja, globalizar, diversificar os laços internacionais do país. Professor, nessa política externa independente, Jânio Quadros, então, que trabalhava muito a questão da imagem, né? Disse que na campanha ele deixava um paletó meio sujo, aparecia desgrenhado, gravata aberta, para comover, sensibilizar, tentar buscar a simpatia do eleitorado. Mas então, nessa política externa, ele se trajava também de snack, determinada vestimenta, que se assemelhava muito à vestimenta do presidente egípcio de então, Nasser, Gamal Abdel Nasser, na tentativa de mostrar uma imagem, até pela sua própria vestimenta, uma imagem de independência, de não semelhança com despojamento, nada, de despojamento, talvez até. Agora, professor, ele também nessa política de relações exteriores dele, ele também apoiou esses países que buscavam independência no continente africano, novas nações que surgiam, novos países que surgiam. O Brasil vinha com esse debate porque durante 100 anos nós estivemos distantes da África. É importante observar que no Tratado do Reconhecimento, no Acordo do Reconhecimento português da independência brasileira em 1826, um dos compromissos do Brasil foi não se aliar a nenhum reino africano, a nenhum Estado africano. Porque alguns reinos da região de Angola, principalmente, levantaram essa possibilidade de criar uma unidade política com o Brasil. Então o Brasil se compromete a se afastar da África. E isso se compromete com Portugal. Com Portugal. E isso persiste praticamente até JK. Então JK é o primeiro a levantar esse debate nesse período mais recente, mais moderno da história brasileira. E Jânio Quadros também queria estreitar esses laços no sentido de buscar mercados para os produtos brasileiros. Então, a ideia do desenvolvimentista, ela implicava a diversificação dos laços comerciais e a busca de mercados até para produtos manufaturados. Já havia essa ideia no período. Mas curioso isso que o senhor diz, então, quer dizer que o Brasil existia a possibilidade, vindo de Angola, de haver uma união. Houve sinalização nesse sentido, né? Possibilidade talvez seja um pouco de exagero. Mas preocupou Portugal a eventual presença brasileira no continente africano, nas colônias portuguesas. E, além disso, Portugal também queria dificuldades, já nos anos 1950, 60, para que o Brasil tivesse atuando, alimentando essas independências dos países a descolonização da África, ela incomodava muitíssimo Portugal, tanto que Portugal vai levantar a tese de que as colônias africanas não eram colônias, eram territórios ultramarinos. Então usavam essa nomenclatura para tentar encobrir a realidade e com o argumento de que a colonização portuguesa teria sido diferente da colonização de outros países, como Inglaterra, França e Holanda, por exemplo. Seria mais benevolente, seria mais cooperativa, seria mais vantajosa para as próprias populações locais. Então, o lobby português, o lobby diplomático português no Rio de Janeiro atuou fortemente nesse período, tanto com JK quanto com Jânio Quadros. Professor, o senhor é um especialista em relações internacionais, dizer que essa política de Jânio Quadros ela é estudada até hoje, ela influenciou em muito. Aliás, dizem que Geisel, na década de 70, já é que continua dando vida a essa política externa independente. Eu queria que o senhor comentasse isso e comentasse também o seguinte: seria essa atuação de Jânio Quadros uma parte que vai desaguar no Mercosul? Eu vou começar pela segunda. Certo. Eu entendo que não. Entendo que não há uma correlação direta. Embora naquele período se falasse do espírito de Uruguaiana, o espírito de fraternidade entre brasileiros e argentinos, uma fronteira viva das mais antigas do país e com muito intercâmbio, né, entre os dois. Mas não há uma correlação, não há uma correlação. O Mercosul ele é fruto da conjuntura da década de 80
e do trabalho que os regimes militares, os regimes autoritários fizeram no final dos anos 70, quando equacionaram a questão de Itaipu e começaram a discutir cooperação na área nuclear. Então eu situaria numa outra conjuntura. Certo, e aí presidente José Sarney dá sequência e presidente Fernando Collor efetivo. Esse é o meu argumento da minha tese de doutorado, que não é muito bem aceita, porque a maior parte dos estudiosos preferem vincular a integração ao regime democrático. Mas eu tenho a convicção que sem o trabalho realizado entre 79 até 85, dificilmente nós teríamos a criação do Mercosul de uma forma tão rápida. O senhor está me dizendo que é o período do governo João Batista Figueiredo, 79 a 85. Período Saraiva Guerreiro era o chanceler. O próprio Saraiva Guerreiro. E com o general Videla na Argentina. Agora, a ideia da aproximação e da cooperação na área nuclear, ela foi muito trabalhada em 1980, 81. E o próprio posicionamento brasileiro durante a Guerra das Malvinas, em defesa diplomática do direito da soberania argentina sobre as ilhas, gerou confiança entre militares brasileiros e argentinos que ajudam a preparar a integração do Mercosul. Professor, e a primeira pergunta? Quanto ao Geisel, é bom observar que a política externa do Geisel ela foi auto-intitulada de ecumênica e responsável. Ecumênica por quê? A mesma ideia de diversificar os laços internacionais do país, de poder ter relações com países do chamado bloco socialista, tanto que o governo Geisel vai reconhecer as ex-colônias portuguesas que serão governadas por lideranças de esquerda, socialistas. Socialismo peculiar, mas socialistas. E o Brasil apoia, a ditadura militar apoia. Samora Machel, Moçambique. Exatamente. Ganhando a simpatia das esquerdas, do ponto de vista interno. Agora, ela tem esse adjetivo responsável. Então a pergunta é: quem era irresponsável? Então, na visão dos militares brasileiros, Jânio Quadros, por exemplo, João Goulart, seriam responsáveis. Eu, pelo menos, vinculo a ideia desse adjetivo a uma crítica à política externa independente. Professor, queria agradecer suas considerações a respeito dessa foto, trazendo informações importantíssimas de um especialista na relação Brasil-Argentina. Queríamos agradecer a sua presença e convidá-los para uma próxima A História da Foto. E agradecer a vocês também que nos acompanharam no A História da Foto. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.